A um passo da eleição crucial e, de repente, você é intimado a depor em 24 horas. Isso aconteceu com Pablo Marçal, e a pergunta que não quer calar é: será que essa interferência de Alexandre de Moraes pode mudar o rumo das eleições? Você acha que é justo um candidato ser chamado às pressas tão perto das urnas? Vamos entender o que está por trás dessa história e quais podem ser as consequências para o pleito eleitoral. Fique comigo até o final deste vídeo. Antes de continuar, gostaria de pedir que você nos ajude a fortalecer esse canal. Deixe seu like, inscreva-se no Zona de Notícias e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu comentário é essencial para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações importantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Nas últimas 24 horas, um acontecimento explosivo que abala o cenário político brasileiro. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, intimou o candidato Pablo Marçal a depor na Polícia Federal. E não é só isso. Ele tem apenas 24 horas para se apresentar. A justificativa: Marçal teria usado indevidamente suas redes sociais, contrariando as regras eleitorais. Alexandre de Moraes intimou Pablo Marçal para prestar depoimento na Polícia Federal dentro de 24 horas e interfere brutalmente na eleição de São Paulo. Essa interferência eleitoral é absurda por 3 razões que eu vou mostrar para você. Acompanhe aqui a notícia comigo. Moraes intima Pablo Marçal a prestar depoimento em 24 horas por uso do X durante a proibição do uso do X no Brasil. Ministro argumentou no despacho que a Polícia Federal identificou intensas atividades dos perfis do Marçal desde a quarta-feira, dia 2. E o caso foi compartilhado com o TSE. E ele determinou que o Pablo Marçal preste depoimento em 24 horas sobre o uso da rede social X, antigo Twitter, durante o período de proibição do seu acesso no país. Mais ainda, Moraes cita a possibilidade de cassação do registro do candidato Pablo Marçal, porque haveria indícios de que ele teria cometido um abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação, sendo uma grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. E aí ele fala que o Pablo Marçal divulgou uma notícia falsa contra um adversário no X. Essa é basicamente a notícia. Agora eu preciso fazer uma importante ressalva para você. Eu não vim aqui falar de Marçal, eu não vim aqui avaliar a conduta do Marçal. Agora, o que eu vou fazer aqui é analisar a postura, o comportamento de Moraes, a atuação indevida de Moraes, interferindo brutalmente nas eleições. O ponto da minha análise é Moraes. Em relação a Pablo Marçal, se ele cometeu crime, ele que pague, ele que responda. Essa sempre foi a minha postura e ele que seja investigado, contudo, de acordo com o devido processo legal. Não com medidas arbitrárias e não por meio de atos que significam, que importam numa interferência eleitoral indevida. Exatamente a partir das autoridades que deveriam tutelar a correção do processo eleitoral. O meu ponto aqui é o absurdo da atuação do Alexandre de Moraes. Vamos fazer essa análise em 3 pontos. Primeiro ponto, observa o momento em que isso está acontecendo. O momento em que essa ordem está sendo dada, aí com prazo de 24 horas, é um dia antes da eleição. Gente, isso é absurdo demais. E vamos fazer uma comparação. Você lembra quando o Sérgio Moro, na Lava Jato, uma semana antes da eleição, ele trouxe à tona um depoimento do Palocci que implicava Lula, que implicava o PT? Ele juntou nos autos do processo público no momento certo. A gente sabe que o processo criminal tem um rito, tem fases, tem procedimentos. E no momento que era necessário juntar esse termo de depoimento do Palocci, esse termo de colaboração do Palocci, foi juntado. Agora não. Agora não tem um procedimento correndo no STF. Não. Veja que o Moraes pinçou Pablo Marçal. Tem várias pessoas usando o X. Por que ele pinçou Pablo Marçal? E por que agora? Veja ainda a ironia do momento. O X, ele está querendo voltar a funcionar no Brasil. Ele pagou uma multa multimilionária. Ele apresentou o representante legal. Ele cumpriu todos os requisitos que o STF colocou para ele. E ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes está proibindo, não está permitindo que o X volte a atuar no Brasil. A ponto de uma colunista e comentarista da Rede Globo ter dito que o Moraes está fazendo é impedir que o X volte a funcionar antes das eleições. Justamente o X, o ex-Twitter, que é uma plataforma com ampla liberdade de expressão em que a direita faz barulho, em que a direita prepondera. Aí o X está banido até a eleição, até a colunista falou que esse era o objetivo do ministro Alexandre de Moraes, o que caracteriza indícios fortíssimos de uma interferência indevida no processo eleitoral a partir da atuação do ministro Alexandre de Moraes, e ele não tem tempo para liberar o X, apesar de todos os requisitos exigidos pelo STF terem sido cumpridos pelo X, mas aí ele tem tempo, vejam bem, de
de agora atuar contra o Pablo Marçal e determinar que ele seja investigado com prazo, inclusive, de 24 horas. Gente, isso é absurdo demais. O que está acontecendo, Marçal? Está acontecendo o seguinte, tem alguma coisa nessa questão da esquerda que tudo deles funciona na justiça e quem é de direita nada funciona. Nada, não ganhei um direito de resposta, não publiquei um direito e perdi mais de 30. Então, tipo assim, não faz sentido o que o sistema está fazendo para a gente não vencer essa eleição. Quando eu falei que a gente é um celular, um sonho, o povo e Deus. Esse povo fica com isso. Nós temos um consórcio comunista do Brasil. Nós estamos fazendo algo histórico agora. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo algo histórico na história da política. Mas isso é pelo povo. Vocês podem tirar minha conta, pode tirar a segunda conta. Conta com 5,6 milhões de seguidores. Derrubaram a conta com 5,6 milhões, a minha outra com 13 milhões. Já derrubaram o total de 27 milhões de seguidores. É o desespero do sistema. O sistema está desesperado. Na campanha eleitoral eu estou em primeiro. Das 7 pesquisas eu estou em primeiro em 5. Tudo para defender um marginal, um delinquente chamado Guilherme Boulos. Delinquente, vagabundo e comunista. Então assim, eu não sei como é que faz para conseguir essas decisões aí. Falar a verdade. Não sei mesmo. É questão de liberdade. Se eu sou um homem poderoso, bilionário, se os caras estão fazendo isso comigo, imagina pra você. A galera aqui na praça, ó. Bateu 50 mil pessoas numa live do Instagram que acabou de ser feito. Pra você ter uma noção. O que adianta perseguir? A censura é a coisa mais destrutiva que existe. Eu não preciso concordar com você, mas eu quero que você tenha a sua liberdade de falar suas coisas. Então, Boulos, seu marginal, depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha, você, seu drogado, você é um cara que eu entrei nessa eleição por sua causa, que você ia engolir esse bananinha, só que você vai ter que me peitar, vagabundo. Eu sou anticomunista, eu sou antissistema e nós vamos pra cima com tudo. Pode vir fervendo, eu tomei mais de 160 processos pra chegar até aqui nessa eleição, tá bom? Tomei 160 processos e continuo em paz com a mesma alegria. A situação coloca em xeque a legitimidade do processo eleitoral. Será que o uso das redes sociais, nesse contexto, é o suficiente para impedir um candidato de disputar as eleições? Ou estamos vendo mais um capítulo de uma batalha judicial e política que pode influenciar o futuro das eleições no Brasil? Esse tipo de interferência é altamente questionável, especialmente por acontecer tão perto do dia das eleições. O que Alexandre de Moraes quer com essa decisão? Muitos acreditam que isso pode afetar profundamente o resultado das urnas, criando uma dúvida sobre o equilíbrio de poder e o papel das instituições na garantia de uma eleição justa e limpa. Além disso, a acusação de que Marçal propagou desinformação e discurso de ódio levanta questões importantes. Será que o candidato realmente passou dos limites ou estamos diante de uma censura disfarçada de justiça? O timing dessa decisão faz com que o público se pergunte: por que agora? Será que isso é uma tentativa de tirar Marçal da corrida? Ou é apenas uma ação legítima contra um possível crime eleitoral? A grande questão é: será que essa intimação vai prejudicar a campanha de Pablo Marçal? Ou será que ele conseguirá dar a volta por cima? Essa interferência de Moraes pode ser um divisor de águas nas eleições, e estamos prestes a ver os desdobramentos dessa história nos próximos dias. Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que a justiça está sendo feita ou acredita que há um excesso de interferência nas eleições? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou dessa análise. E claro, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo as notícias mais recentes sobre a política no Brasil, aquelas que você não encontra em qualquer lugar. Nos vemos no próximo vídeo com mais atualizações quentes desse cenário eletrizante.